Está no ar mais um Landmark Podcast. Cada episódio um marco que coloca você um passo à frente. Estamos aqui na primeira gravação do nosso podcast no ano de 2026. E hoje nós pretendemos falar de um assunto que é de extrema importância para você que tem um negócio ou para quem até quer constituir um negócio que vai chegar nessa fase, que é a fase da gestão de pessoas. Eu sempre gosto de dizer que todo negócio ele tem um tripé que é principal, que são frentes que o empresário precisa observar quando ele vai iniciar a sua jornada empreendedora, que são pessoas, processos e tecnologia. Hoje é essencial você aprender a gerir pessoas, porque sem pessoas o negócio não cresce. Então, se você não sabe gerir pessoas ou se você não quer agregar pessoas no teu negócio, você corre o risco de ser funcionário da sua própria empresa. Porque uma empresa, para crescer, ela precisa ter mão de obra, né? Tem até uma frase que eu gosto muito que diz assim: você não constrói uma empresa, você constrói um time. E o time constrói a empresa. E para falar desse assunto, hoje nós trouxemos aqui uma especialista no assunto que vai abordar um pouquinho do tema com a gente. É a Daniele Marques, formada em gestão de pessoas, atualmente cursando pós-graduação em psicologia organizacional e gestão de pessoas, atua há mais de 11 anos nesta área de gestão de pessoas. Daniele, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. É o primeiro podcast que você participa? Primeiro podcast da vida. Primeiro de muitos, eu sei que após esse, primeiro que você vai ser convidada a voltar a estar aqui para tratar de outros assuntos, porque essa área de gestão de pessoas, ela envolve muita coisa. A gente vai falar um pouquinho aqui de alguns tópicos, mas fatalmente você será convidada a estar conosco aqui em outras oportunidades. Inclusive com o nosso faltante de hoje. Cristiano Eric faltou, né? Deu um atestado aí e não apareceu. Hoje serei... Só eu e a Daniele estaremos aqui. E existe uma coisa que a gente sempre fala, né? Da questão da cultura. Toda empresa, ela tem cultura. E eu queria que você começasse falando pra gente um pouquinho sobre o que é essa cultura, para que o pessoal que acompanha o nosso podcast tenha a dimensão. Porque fatalmente ela existe, né? Ele só precisa identificar. Exatamente. Então, bom, queria falar que é um prazer estar aqui, né, no podcast, tudo novo para mim. Mas, como você mencionou, né, tem algumas coisas que são muito importantes para uma empresa, né, como você mencionou do tripé. Quando a gente fala de gestão de pessoas, é muito importante que a empresa tenha a sua cultura ali de forma clara, até porque quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando ali de práticas, de comportamentos, de crenças, de valores que vai nortear o funcionamento de uma organização, por exemplo. Então, é muito importante que isso esteja muito bem mapeado, muito claro, até por uma questão de gestão de pessoas, para que os colaboradores tenham ciência daquilo. Como a gente menciona, né? Que a gente vê de forma mais clara a cultura quando o líder não está ali, quando o dono da empresa não está ali. Então, por isso que é muito importante que a empresa tenha, né, noção da sua própria cultura, né? E é importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas que se tenha isso muito bem claro, até para que seja de fato definido conforme ali o que a empresa deseja, né? Aquilo que de fato precisa ser. E quando a gente fala de cultura organizacional, uma das coisas muito importantes que a empresa precisa ter ali, talvez já no início do negócio, né? Antes de contratar empregados, é missão, visão e valores, né? Aquilo que vai nortear a vida, né? Por que a empresa existe? Para que ela existe? O que ela espera? Então, isso é muito importante e compõe, de fato, a cultura organizacional. E só um adendo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a definição de missão, visão e valores, que a gente não vai entrar aqui, porque senão abre um leque muito grande, nós já gravamos um episódio
do nosso podcast sobre planejamento estratégico, e lá no episódio de planejamento estratégico nós falamos sobre missão, visão e valores, que definem, como a gente coloca lá, o DNA da empresa, né? Então, missão, visão e valores vão nortear o comportamento dentro da empresa. Eu acho que tudo isso, né, na prática, essa vivência prática de missão, visão e valores acaba se tornando a cultura. Eu até lembro, uma vez eu fui fazer uma compra numa loja de sapatos, de calçados, né? E aí eu fiz a compra, coloquei, pessoal muito atencioso, terminei de pagar, peguei a sacola e fui sair. Na moça, não, deixa comigo. Falei, como assim? Eu acompanho você. E aí ela pegou a sacola e me levou até a porta. E aí na porta ela se despediu e me entregou. Né? No primeiro momento eu achei aquilo meio estranho, mas eu acho que isso, com certeza, né, não foi uma iniciativa própria do empregado. Não, deixa que eu até porque ficaria meio estranho se fosse só comigo, né? Mas isso é a cultura na prática? Seria? Exatamente. Então, assim, quando você tem uma cultura bem consciente, bem formada, os colaboradores vão estar alinhados àquilo que é esperado de atitudes, de práticas e comportamentos ali para os clientes, por exemplo. E isso faz muita diferença na prática, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, tá totalmente associada ao resultado da empresa, aquilo que ela espera, né? Então, uma fidelidade de um cliente que com certeza vai retornar, porque teve ali o empregado, o colaborador teve ali um cuidado, né, com o cliente. Então, isso é muito importante e gera, de fato, resultado, né? Provavelmente você vai querer voltar. Não, e é aquilo que você falou, né? O dono da empresa não estava e ele não pediu para ela fazer aquilo, mas ela já é uma prática pré-definida e ela acabou desenvolvendo, mesmo que o dono não estivesse, mesmo que o dono falar, não, leva lá com ele. É aquilo, né? O que é feito quando ninguém está olhando, uma coisa que você já... Exatamente. E também um ponto importante é, de fato, né, trazer, a gente até no escritório tem um manual de cultura, porque é importante que os colaboradores tenham ciência disso, né? Porque quando não se tem, ou quando o dono da empresa não tem isso bem definido, a cultura existe, né? Pelas práticas do dia a dia, principalmente quando existe uma prática que não é corrigida e acaba acontecendo. Então, assim, é importantíssimo que se tenha e que os empregados, os colaboradores tenham ciência dessa cultura, que seja uma comunicação clara em relação a isso, do que é esperado. Por isso que a gente volta lá, né? Que primeiro, para se fazer uma cultura, precisa ter muito bem definido qual é a missão, a visão e o valor da empresa, né? Aquilo que vai nortear esse manual de cultura. E depois, de fato, iniciar esse manual de cultura e passar isso para os colaboradores, para que se tenha claro aquilo que é esperado de comportamento, de prática, até no operacional mesmo, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de cultura, também está alinhado ali ao comportamental. Mas em relação aos processos, ao operacional também está totalmente vinculado. Então é muito importante que se deixe claro a cultura da empresa para os colaboradores. E eu gosto sempre de, quando fala de cultura, fazer algumas comparações, né? Cultura é, de fato, comportamento, é vestimenta, é jeito de falar. Eu gosto sempre de usar aquele exemplo de quando a gente vai pro Nordeste, ali naquela época de junho, né? Que tem a festa de São João, que é muito típico e cultural na região, em todo o Nordeste, né? Há até uma discussão aí de qual é o maior São João do Nordeste. Olha só. Se é em Recife. Dizem que é Recife, não sei. E aí lá existe a cultura. Cultura que vem a roupa xadrez, a comida típica. A forma de falar, né, que já é típico. O tratamento com as pessoas, né, de convidar para casa, comer, é sempre muito farto a mesa ali, né? Então, de fato, é aquilo que norteia todo o comportamento daquele estado, né, daquela cidade do Nordeste. Então, isso já está impregnado, né? A cultura é isso. É fazer muitas vezes sem pensar, ó, isso é cultura. Não, eu já estou fazendo, já estou praticando aquilo. Porque, por exemplo, não daria pro cara chegar num evento desse de festejo de São João para dançar uma quadrilha, que também é cultural, de rock and roll, né? Roupa de rock, rasgada, aquela coisa assim.
E isso é muito importante a gente falar, porque quando a empresa estabelece uma cultura, ela também estabelece, lógico, cada um tem a sua individualidade, mas ela estabelece um padrão de comportamento. Exatamente. Naquele momento a pessoa deixa um pouco de lado aquilo que é seu, que é próprio, que é da sua identidade, tá tudo bem quando ela vai viver isso num outro ambiente, mas a partir do momento em que eu vou dançar, aceito, né? Ir para uma festa de São João, a dançar uma quadrilha, eu me submeto a as comidas que lá estarão, que são típicas, a música que vai ser tocada, que é quadrilha, não adianta eu querer que toque um rock, as vestimentas que são pedidas. Então, é bem isso, né? Que a cultura, ela norteia o comportamento, independente daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, e aí o manual de cultura é que vai descrever, né? Que é um documento que vai prever exatamente o que fazer, como agir. Exatamente, é isso que vai deixar claro para os colaboradores essa parte da cultura organizacional da sua empresa. Então, por isso que é importante iniciar, né, se você ainda não tem. E como que a gente inicia, né? Primeiro, se você já tem uma empresa formada, já tem colaboradores, primeiro você precisa identificar, né? E aí entra a parte da pesquisa, do formulário, para que você possa entender qual é a visão dos colaboradores também em relação à cultura. Se não tem nada muito formado, você não tem ainda um manual de cultura, por exemplo, né? Por onde começar? Por uma pesquisa, né, que é muito importante escutar os colaboradores, se eles entendem o que é cultura, se eles veem se é praticado alguma coisa. Então, por exemplo, a empresa ali adota muito a parte de tecnologia, por exemplo, ou mais a parte de aprendizagem contínua, mas talvez na prática ainda isso não é colocado, né? Só ali na missão, visão e valores. Então, os colaboradores precisam também dar um respaldo, um feedback daquilo que eles veem em relação à cultura na empresa. Então, se você for iniciar, você inicia com uma pesquisa da visão dos seus próprios colaboradores, que é quem está ali internamente com você dia após dia, né? E aí, coletando essas informações, você vai identificar o diagnóstico, né, de como está a sua cultura, se está bem clara ou não, se ali nos valores da sua empresa está previsto algo, mas na prática não é colocado aquele valor. Então, você começa com um diagnóstico, fazendo uma pesquisa com seus próprios colaboradores. E aí, a partir disso, você vai entender a situação, né, da visão da cultura e daquilo que é praticado, para aí sim ajustar o que precisa ser ajustado em questão de norma, de regulamento, né? E também para deixar claro para os colaboradores essa identificação da empresa. Como é que o colaborador está vendo a empresa? Será que está condizente aquilo que o dono quer de fato, né? Então, iniciar com uma pesquisa e depois iniciar o manual, que aí você vai colocar a identidade da empresa, como a gente mencionou, as normas, o código de conduta, por exemplo, a vestimenta, o que é esperado, qual o tratamento com os clientes, com os fornecedores. E isso é muito importante até pro outro lado, né? Até pro próprio colaborador. Porque se ele tá pleiteando uma vaga numa empresa para trabalhar, eu acho um grande erro. Um grande erro é a pessoa que muitas vezes está só atrás de um salário, né? Ela tá atrás de como a gente sempre brinca, a pessoa não quer trabalho, ela quer um emprego. Ou seja, ela quer um vínculo para que ela receba um valor por mês. Primeiro, segundo, terceiro mês, sei lá, até 6 meses, 1 ano, ela vai conseguir. Mas vai chegar uma hora que vai ter um choque. Vai ter um choque de cultura entre o que a pessoa entende como modo de ser e agir e o que a empresa prega e quer viver. Se esse choque existe, esse vínculo não tem como ser duradouro. Esse vínculo, uma hora, ele vai precisar ser rompido, porque as partes não vão se entender. Então, seria muito importante pro colaborador, ou alguém que está pleiteando uma vaga, observar, né? Lógico que não vai estar lá exposto qual é a cultura, mas vai estar a missão, a visão e os valores. Então, olhar a missão, a visão e os valores dessa empresa que a pessoa quer trabalhar, para saber se aquilo de alguma... até onde ela está disposta a se comportar como a empresa acredita que seja a melhor forma de ser.
Exatamente. Então, assim, tanto para o colaborador é importante isso ali na candidatura de uma vaga, né? Para ele identificar se realmente aquela empresa condiz, está alinhado com aquilo que ele quer, né? Em questão de cultura mesmo. E também para o RH da empresa, porque essa parte da cultura organizacional também vai nortear, né, ali os subsistemas do RH, principalmente no recrutamento e seleção. Então, o recrutador vai avaliar se aquela pessoa tem o perfil e se está alinhado à cultura, à missão, visão e valores da empresa. Então, a cultura organizacional é muito importante e ela gera muitos resultados, inclusive negativos. Né, quando não está claro, não está bem praticado ali, né, aquilo que está desenhado na cultura, também pode trazer resultados mais negativos para a organização. Então, aí a porta de entrada de um colaborador para a empresa é o recrutamento e seleção, né, onde o RH faz todo um trabalho ali de buscar, porque a gente tem aquilo, né, são competências comportamentais e competências técnicas. Exatamente. Né? Comportamento a pessoa traz, né? Traz de berço, de criação. E o técnico a gente treina, né? E aí o RH, ele tem uma triagem, como que ele se porta nesse momento? Então, quando a gente fala dos subsistemas de RH, tem 3 pontos que a gente chama de tripé, que são muito importantes, né? Que é a identidade organizacional da empresa, a descrição do cargo que você está contratando ali, né? A parte técnica, e também o mapeamento das competências que são esperadas para aquele cargo. Então, assim, a gente volta na cultura organizacional, que, assim, para todos os subsistemas do RH, você vai trabalhar essa identidade da empresa, para mapear competências, sejam técnicas ou comportamentais. O que acontece hoje, muitas vezes, principalmente em empresas médias ou pequenas, que é olhado apenas a parte técnica, né? E a gente escuta bastante que você é contratado pela parte técnica e é desligado pela parte comportamental. Por que isso acontece? Porque às vezes ali na contratação a pessoa, né, o gestor ali está focado totalmente na técnica. Então vai olhar ali o currículo que tem experiência, que tem formação e não olha também para a parte comportamental, que é muito importante também. Porque se no comportamento a pessoa não está alinhado com aquele mapeamento de competências que ela precisa ter, tanto técnicas quanto comportamentais, não vai dar certo. Vai gerar um transtorno para desligamento, vai gerar custo para a empresa. Então, precisa estar alinhado essas duas partes, né? A identidade da empresa, como a gente mencionou, mas também o mapeamento das competências que são esperadas para aquele cargo, né? Seja em questão de perfil comportamental, seja também na parte técnica, que na técnica a gente ainda consegue treinar, né? O comportamento aí é um pouco mais difícil. Também é possível fazer alguns alinhamentos, né? Através de algumas estratégias, mas é um pouco mais difícil. Técnica a gente consegue treinar. E aí a gente entra na parte de um grande gargalo que as empresas têm, e a gente tem um termo técnico que o RH chama de turnover, né? Que nada mais é do que o fluxo de entrada e saída de colaboradores. Então, se você tem uma empresa e você tem esse movimento de entrada e saída muito grande, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Ou não tem uma cultura muito bem definida, ou o perfil comportamental não está alinhado. E a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, porque quando a pessoa, e quando, pelo menos nos processos de recrutamento e seleção que eu já participei, que era a entrevista basicamente, eu procurava enxergar naquela pessoa qual era a motivação dela além do salário. Quando eu não conseguia enxergar uma motivação além do salário, eu fatalmente me sentia inclinado a reprovar aquela pessoa. Porque, infelizmente, existem pessoas e a gente, lógico, até respeita muito isso, né? A pessoa tá ali numa situação difícil, precisando pagar conta, às vezes tem um filho pequeno, tem alguma situação, então ela se submete e aí vai dizer sim, não, eu faço, eu topo, mas aquilo tá indo frontalmente contra questões pessoais, internas, crenças, valores, enfim, perfil de vida.
Então ela vai ali nos primeiros meses até fazer um esforço. Mas vai chegar uma hora que a relação começa a se desgastar. E aí é onde é que o vínculo se rompe. Não vai ter motivação, não vai ter engajamento necessário, né? E aí realmente não vai gerar o resultado esperado, nem para ela, nem para a empresa. Por isso que essa parte do alinhamento inicial, do recrutamento e seleção é muito importante, justamente para que a pessoa tenha uma jornada longa dentro da sua empresa, né? E uma coisa que eu vi, né? Como você falou. Perfil técnico a gente ensina, a gente treina, comportamental é mais difícil. É possível, mas é muito mais difícil. Tanto que a gente brinca que tem os 4 T's, né? Treina, treina, treina e troca. Então, assim, se você tem um colaborador na sua empresa e ele não está ajustado com aquilo que você espera, não apresenta o resultado, a última opção é a demissão, né? Eu acho que vale a pena insistir, treinar, oferecer treinamento, palestra, senta para conversar. A gente vai falar um pouquinho sobre ritos de gestão, de acompanhamento. E a minha visão é essa: quando você já tentou de tudo para tentar trazer aquela pessoa pro time, né, para fazer parte. Então treina, 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 troca. Chega uma hora que não há outra alternativa a não ser desligar, né, romper o vínculo empregatício com aquele colaborador. O desligamento em si não é a primeira opção, né? São 4 T's, de fato. É importante esse acompanhamento que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, né? Pra justamente identificar esse alinhamento. Porque às vezes o colaborador não está gerando resultado ali, ele não tá alinhado com a cultura, você não conseguiu fazer ali um recrutamento de seleção ideal, né? Em questão de perfil comportamental, de valores, não está alinhado, então realmente no dia a dia ali vai passar um tempo, como você mencionou, e vai chegar um momento que não vai dar mais pra ele ali, ele não vai conseguir dar mais nada. E aí é importante, né, esses acompanhamentos, esse contato do líder com o colaborador para identificar isso, conversar e talvez tomar uma decisão que é necessário, né? Porque também não adianta continuar com o colaborador não gerando resultado, não estando alinhado, vai ser só mais um transtorno para a empresa, né? Não é bom para ele, não é bom para a empresa, né? Exatamente. Uma relação. E quando a gente busca um empregado para trabalhar na empresa, uma característica muito importante que o próprio empregador precisa avaliar, na minha concepção, é se aquela pessoa é treinável. Hoje a gente encontra, com muito acesso à internet, com muita informação, muita gente acaba sendo formador de opinião, vendo várias coisas. As pessoas, pelo que eu tenho percebido, estão sendo cada vez menos treináveis. E uma característica que eu entendo de uma pessoa treinável é aquela pessoa que faz o que a gente pede, ou seja, faz o que o líder pede, mesmo sem entender, mesmo sem concordar e mesmo sem querer, sem se sentir motivado para fazer. Porque hoje a gente eu tenho observado que a pessoa primeiro quer entender, primeiro tem que fazer sentido para ela, primeiro ela precisa concordar, primeiro ela precisa se sentir motivada para aí sim ela querer fazer aquilo da forma como que foi feita. A gente tem encontrado essa barreira e isso não é uma característica de alguém treinado. Quando a gente fala em ser treinável, eu lembro muito daquele filme do Karate Kid, que o menino pede pro sensei lá, o japonês: eu quero ser um treinador, eu quero ser um bom competidor, eu quero ser um campeão. E aí, a característica que ele traz é muito peculiar, porque ele é altamente treinável, mesmo concordando, porque o que ele faz? Primeira regra do sensei: tira o casaco. Agora coloca o casaco. Tira o casaco. Coloca o casaco. O menino faz aquilo por mera disciplina, meramente por ser treinável. Porque aí eu acho sensacional, porque em casa ele joga o casaco no chão. Uhum. E aí eu não sei se ele teve conhecimento, ele começa o treinamento justamente com a disciplina. Tira o casaco, põe o casaco. Tira o casaco, põe o casaco. Depois ele vai tirar o casaco fazendo um movimento assim, que é um movimento de luta. Ele não sabe. Depois, eu não sei se é nesse filme, mas tem um outro que ele fala: você vai polir o meu carro. E ele fica fazendo um movimento assim do polimento. Então, ou seja,
por ele ser altamente treinável, ele fazia sem entender, ele fazia sem motivação, mas ele fazia. E atividade simples, né? Quem não lembra, né, dessa cena do filme? Mas atividade simples ali que pra ele não faz o menor sentido, mas lá na frente vai gerar um resultado muito grande pra ele, né? Porque é isso que o colaborador muitas vezes tem que entender. Quando a liderança ela pede alguma coisa, quando ela dá um direcionamento, aquilo de alguma forma já está validado. Já existe um sentido. Não precisa entender tudo. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Mesmo sem entender, mesmo sem concordar, mesmo que não tenha motivação. Mas faz. Infelizmente, hoje, o mercado tem ofertado pessoas cada vez com menos disposição de primeiro fazer, né? E para a gente conseguir medir isso, existem ritos, né, de reunião. Queria que você falasse um pouquinho sobre os ritos de reunião que existem e como que o empregador hoje pode treinar, né, ou pelo menos fazer um acompanhamento antes dele chegar no 4T, né, do trocar. Isso. Eu vou mencionar um pouquinho o que a gente faz na prática, né? Então, assim, é muito importante esse acompanhamento, como a gente mencionou aqui, justamente para entender como é que o colaborador está, o que ele está enfrentando de dificuldade, não só contratá-lo e jogá-lo, né, lá nos leões, digamos assim, né, porque a gente sabe que no dia a dia aparecem desafios, dificuldades. Então, assim, o líder precisa acompanhar esse colaborador justamente para ajudá-lo a ser treinável, né? A gente sabe que todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. E quem está aberto para isso, colhe frutos, né? Então, assim, o líder precisa acompanhar, precisa desenvolver esse colaborador depois que ele entra. E aí, entre as reuniões, né, que a gente realiza na prática, né? Então, eu vou falar um pouquinho. Uma das reuniões que eu gosto muito de realizar é a one-on-one, né? Que a gente faz uma reunião individual com cada colaborador, onde a finalidade ali é, de fato, criar conexão, entender, até porque a gente sabe que a pessoa que está ali não é só um profissional, é uma pessoa que tem uma vida, que tem suas dificuldades, né? Às vezes a gente acorda num dia bom, às vezes não, às vezes está passando por alguma dificuldade pessoal que acaba interferindo também ali no engajamento, na motivação do dia. Então, as reuniões de one-on-one que a gente pratica é justamente para a gente criar uma conexão e entender melhor o que está acontecendo, né, com o colaborador, para propor algumas melhorias, se tem alguma dificuldade no setor ali, em algum assunto específico, propor algum treinamento que vai justamente auxiliar ele a resolver aquela situação, né, a resolução daquela situação, daquela dificuldade, e consequentemente ele vai fluir melhor ali nos processos da empresa. Então, nós fazemos essa reunião, né, justamente para entender, e nessa reunião também a gente escuta um pouco, né, do que está acontecendo, a gente conversa um pouco aí sobre a empresa, qual é a visão do colaborador, do que está acontecendo, se tem alguma coisa que está acontecendo de modo geral também. Às vezes a gente consegue até identificar algo da cultura que não está sendo praticado como se deveria, por exemplo, né? Então o líder vai fazer esse acompanhamento mais de perto e entender como é que está a situação do colaborador. E ali a gente também pratica o feedback, né? Então, de algumas situações que aconteceram, de algumas metas que não foram atingidas, por exemplo, a gente consegue conversar, abrir ali de forma individual, né, para o colaborador e propor, né, o PDI dele, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, seja de algo relacionado ao perfil comportamental dele, seja algo mais técnico. Então, na reunião de one-on-one, a gente cria conexão e entende como que o colaborador está, o que ele está sentindo, o que ele está passando, quais são as dificuldades. E isso gera resultado para a empresa, né, porque você vai direcionar, a partir daquela reunião, o PDI, né? Ou fazer alguma revisão em algum processo que está acontecendo, mas não está fluido. Então, o gerente, o líder ali vai modificar o que for necessário. Então, esse acompanhamento é muito importante, não só trazer o colaborador para dentro e deixar ele se virar ali no dia a dia. E como que você aconselharia a melhor forma de dar um feedback? É uma palavra que hoje é uma palavra mais do marketing, que acabou sendo meio que banalizada, né? E perdeu um pouco o sentido. Como que você entende que é a melhor forma de dar um feedback pro colaborador,
a fim de que ele não pense assim, pô, mas só sabe me criticar, só vê as coisas que eu faço errado, as coisas que eu faço certo ninguém comenta. Tem uma forma de dar esse feedback ou não tem cada um dá da sua maneira? Olha, quando a gente fala de feedback, a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque muitas vezes a gente reforça os pontos que são bons, né? Que estão sendo feitos ali, mas às vezes a pessoa foca só nos pontos de melhoria, né? E acaba falando, eu não sou reconhecido, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Tem alguns modelos de feedback, né? Tem vários modelos de feedback. O que eu pratico, né? Lá no escritório é justamente o SCI, que a gente vai trazer o contexto, a situação, o que aconteceu, qual foi o comportamento do colaborador diante daquela situação e qual foi o impacto. Então, trazer algo que talvez ele não tenha entendido, que ele não tenha compreendido. Então, trazer, de fato, qual foi o impacto daquela situação que ocorreu, né? E não simplesmente falar, olha, você teve esse comportamento, a gente não espera isso e pronto, acabou. A gente precisa trazer a situação e qual foi o comportamento dele diante da situação e o impacto que isso gerou, né? E provavelmente gerou impacto tanto para ele, né, em questão de estresse, de transtorno ali na situação, e também, consequentemente, para a empresa. Então, trazer um feedback mais estruturado do que de fato aconteceu, porque isso está sendo abordado ali, né, de forma individual também é importante, né, ter um pouco de cuidado em relação a isso. Talvez abordar esse assunto na frente de outras pessoas também, isso vai gerar desmotivação ali no colaborador. Então, se você tem a intenção, né, de corrigi-lo de fato, para que isso não aconteça novamente, mas trazer esse contexto, trazer essa imagem que talvez o colaborador não teve da situação, né? Isso é muito importante. Legal. Uma que eu também gosto, que eu já utilizei lá, que é o que a gente chama de daily, né? São reuniões periódicas, mas de curta duração, né? Então, por exemplo, pode ser diária, todo dia, daily. Então, assim, cada dia tem um alinhamento e uns apontamentos para aquele dia. No outro dia revisa e já novos apontamentos. Então, existem alguns ritos de gestão que são importantes justamente para que o gestor faça um acompanhamento, né? Então, é muito importante ouvir o colaborador, procurar entender. Como você falou, por trás de todo empregado existe um ser humano, né? Existe uma pessoa ali, revestida de dignidade, mas que tem as suas qualidades, tem as suas áreas de melhoria. Então, ter esse olhar humanizado, eu acho que é muito importante para o empregador, que às vezes tem que ser líder, né? Inclusive, temos um episódio aqui falando só sobre liderança, perfil de liderança, mas ali a gente fala do líder em si. E aqui a gente está falando de ritos, né? De fórmulas que foram validadas. E aquela reunião diária, eu já apliquei e acho que é importante. Eu acho que cada caso é um caso. Então, nesse plano de desenvolvimento, nesse PDI, ali como que é feito? Por exemplo, você identifica uma área, 2, 3, aponta isso e como que você orienta, quando que ele retorna, qual a periodicidade. Então, o PDI, na prática, né, a gente tira ali da reunião de one-on-one que a gente fez. Até às vezes, até o próprio colaborador passa esse feedback de autoavaliação do que ele está sentindo, do que ele precisa melhorar. Isso é importante também na reunião de one-on-one, escutar esse feedback dele mesmo, né? Uma autoavaliação. Então, a partir disso, a gente monta o PDI dele, ou atualiza se já tiver, né, com os pontos que precisam ser desenvolvidos que ele está tendo dificuldade, seja pontos comportamentais ou técnicos. Geralmente, pode ser que tenha menos, mas geralmente a gente coloca 3 pontos, né, pra gente poder avaliar, porque se for muitos de uma vez só, não vai dar certo, né, então dependendo também da complexidade, né, daquela dificuldade, daquele tema. Então, às vezes, se for algo muito complexo, não dá para colocar 3 pontos de desenvolvimento para você focar naquele período, né? E aí você precisa acompanhar. E aí, dependendo também do que for,
né? É importante acompanhar ali de 15 em 15 dias, ver o que foi feito, se não foi feito, por que não foi feito, porque aí você vai fazer uma avaliação geral na próxima reunião, né? Na próxima reunião você vai receber essa entrega. Se houve, né, o cumprimento daquilo que foi estabelecido no PDI, por exemplo, um treinamento que foi indicado para o colaborador, se ele conseguiu fazer, se isso gerou resultado ali na prática da operação para ele. Então, você vai entender isso, esse resultado na próxima reunião de one-on-one, por exemplo. Que aí depende também, né? Tem gente que indica fazer de 1 em 1 mês, de 30 em 30 dias, mas depende da realidade da empresa. O que é importante aqui de pontos que a gente está mencionando? Começar. Para quem não tem ainda o manual de cultura, começar, pelo menos pelo básico ali que precisa ter, e depois você vai melhorando, né? A gente fala, primeiro começa, depois melhora, né? E a gente sempre vai precisar revisar depois o manual. As reuniões também. Olha, não consigo fazer todas, mas começa fazendo uma, talvez a cada 2 meses, 3 meses, pelo menos para acompanhar e entender o que está acontecendo ali com os colaboradores. Então, o PDI a gente vai fazer um acompanhamento dependendo do assunto, de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, depende muito. Mas é importante acompanhar. E a gente falou, logo no começo, né, de perfil técnico, que é aquilo que a pessoa já sabe, a formação que ela recebeu, a graduação que ela fez, a especialização, a experiência em outras empresas, tudo isso a gente chama de perfil técnicos, né? Falam aí de hard skills, em termo do RH, mas é competência técnica, aquilo que ela sabe fazer. Mas, como a gente já comentou, não é só isso. Existem também o perfil comportamental. Como a pessoa naturalmente responde aos estímulos da vida, né? Como que ela se relaciona, como que ela se comporta, né? Um perfil que é próprio do ser da pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Lá no início, quando a gente estava falando sobre questão de recrutamento e seleção, uma das partes ali do tripé também para os subsistemas do RH é, de fato, o mapeamento das competências e a descrição dos cargos, né? Então, quando você tem cargos na sua empresa, você precisa identificar quais são as competências técnicas que aquele cargo precisa ter e também as competências comportamentais, porque isso é muito importante se você quer, né, uma operação fluida, um resultado ali naquele cargo, você precisa analisar isso. Por quê? Tem alguns cargos que normalmente precisam de uma parte mais comportamental ali do colaborador, dando um exemplo prático, por exemplo. Precisa que ele seja mais objetivo, que gere resultado, por exemplo. E aí, se você contrata um colaborador que tem um pouco mais de resistência e talvez não seja tão objetivo de entregar um resultado, ele não vai te entregar aquilo que você espera. Tem também cargos que precisam de mais precisão, que são necessários mais detalhes, né? Ali, se você contrata uma pessoa com um perfil que não está orientada a estar atento aos detalhes, também não vai dar certo, não vai estar alinhado. Vai ser um pouco mais difícil, né? Como a gente mencionou, o comportamento é um pouco mais difícil de treinar. Então, assim, é muito importante que quando você for contratar ou for abrir a vaga, né, ali para fazer a seleção de um candidato, que você tenha, de fato, mapeado para aquele cargo quais são as competências que eu preciso. Não só, como a gente mencionou, a parte técnica, mas também a parte comportamental. Vou dar um exemplo prático de contabilidade, né, que é o que eu tenho mais experiência. Por exemplo, o departamento pessoal, que tem muitos viés, muitos detalhes, né? Muitas mudanças também, que a gente sabe, né? Todo mês praticamente tem uma coisa diferente, sistema novo, enfim. O e-social. Então, assim, para o departamento pessoal, você precisa de uma pessoa que esteja atento aos detalhes, né? À legislação. Então, você não pode contratar uma pessoa que você até pode, mas talvez não dê certo. Mas, assim, que não esteja atento aos detalhes, que tenha uma certa resistência a mudanças, porque, como a gente mencionou, a legislação sempre está mudando, principalmente trabalhista, sempre tem uma coisa, domingo, e-social. Então, assim, se você contratar uma pessoa que não está alinhado com o cargo em si, a competência que aquele cargo exige,
naturalmente você não vai conseguir alcançar aquele objetivo que você espera daquele cargo, né? Eficiência, agilidade ali nas entregas, questão de prazo. Então, se é um cargo que precisa entregar em determinado prazo, você não vai contratar uma pessoa que não sabe trabalhar com prazos ou sob pressão, por exemplo. E a gente já tem pré-estabelecido, né? Perfis comportamentais que são pré-estabelecidos que a pessoa pode já mapear isso, né? Isso, exatamente. Então, normalmente a gente trabalha com DISC, né? Que vai trazer aí informações características dos perfis comportamentais. Então, tem o dominante, tem o influente. Então, por exemplo, o dominante, ele tá mais focado com essa parte de ser objetivo, de focar em resultados. Ele não quer papo, ele não quer conversa, ele quer entregar ali aquilo que foi estabelecido. Aí tem o influente. E ele fica impaciente se ele depende de algo de outra pessoa para ele conseguir o seu trabalho. Exatamente. Porque ele é focado em resultado, né? É focado em fazer. E não é muito dado a pessoas, né? Exatamente. Ou seja, é um tipo de pessoa que, dependendo do local que você coloca, do cargo e da função, vai voar e vai fluir, que é uma beleza. Mas também, dependendo do local onde você coloca, pode ser uma catástrofe. Exatamente. Por isso que é muito importante conhecer os perfis pré-estabelecidos, né? Os 4 perfis pré-estabelecidos, porque o bom líder, a gente falou isso também lá no nosso podcast sobre liderança, que tá aqui, se você não viu, veja, que o bom líder é o que coloca a pessoa certa no lugar certo. Exatamente. Então, a gente tem 4 perfis. Aí tem o influente também, que ele é mais comunicativo, né? Ele não é muito de constância ali, de organização, mas ele é muito bom para essa parte mais de comunicar com o cliente, talvez uma parte mais ali do marketing, que você vai precisar fazer esse contato. Então, ele gosta muito de conversar, de pessoas, né? Ele é bem comunicador. Aí tem o estável, que ele gosta mais de rotina, ele está mais atento ali a uma questão de rotina, também está alinhado ali com essa parte de contato, de pessoas, e tem também outro perfil, né, que é o conforme, que ele é mais analista. Então, se você precisa de uma pessoa para um cargo que precisa ter mais atenção aos detalhes, por exemplo, né, que seja mais cuidadoso, minucioso, o conforme, né? Então, quando a gente fala aí de uma contratação, por isso que eu volto a falar sobre isso, né? É muito importante vocês ter mapeado as competências que você precisa para aquela determinada vaga, para que você tenha ali um resultado positivo. Então isso esbarra naquilo que você precisa contratar uma pessoa. Não é só preencher aquela vaga. Exatamente. Não é só achar alguém que está disposto a fazer o que aquela vaga pede. E também não é só sobre o que ela já fez, porque às vezes ela teve uma experiência, mas é uma experiência frustrada de outras empresas, então ela traz uma experiência, ela traz um conhecimento técnico, mas ela ainda não se encontrou. Então aquela experiência frustrada que ela teve em outras empresas, ela vai continuar tendo naquela empresa que está contratando. Então, isso que você está falando é muito importante, né? Ou seja, para esse cargo, para essa função, para essa tarefa que ela vai ser delegada, qual é o melhor perfil comportamental que casa com o que pede? E aí, se você acha... Aí seria o melhor dos mundos, né? Você tem o cargo mapeado bonitinho com o perfil que precisa. E aí você acha uma pessoa que tem esse perfil, mais o conhecimento técnico e preenche essa vaga, eu acho que aí ou seja, você encaixou o quebra-cabeça perfeito para a empresa andar, né? Isso mesmo. E isso é tão importante que, assim, eu tenho empresa e houveram pessoas que já entraram em contato comigo querendo sair da empresa que estava para ir trabalhar, aceitando ganhar menos, porque ela não, naquele ambiente, naquela cultura que ela estava vivendo, naquela forma, ia contra os valores dela. E aí a gente começa a entender que, obviamente, que o salário é importante, as pessoas precisam, mas o peso do salário, eu diria que ele é importante até a pessoa
suprir as necessidades básicas. Que eu acho que até suprir a necessidade básica, se você não tem isso suprido, né, enfim, todas as outras áreas ficam afetadas. Mas depois que você supre a necessidade básica, existe até uma pirâmide, né, que fala sobre as necessidades, já não é mais sobre salário. É sobre qualidade de vida, é sobre tempo de qualidade, é sobre ambiente, é uma série de outras coisas. E aí isso tudo vai esbarrar em perfil comportamental e aquela vaga que está sendo oferecida para aquele cargo, né? Exatamente, precisa ter esse olhar interno, né? Por isso que a gente mencionou dos ritos, né? Das reuniões, por exemplo, da cultura que precisa estar bem definida, porque isso gera um clima organizacional positivo, né? A questão da escuta também, que é importante de entender, de fazer pesquisa, o que os colaboradores estão sentindo ali no ambiente de trabalho, quais são as dificuldades. Então, isso é olhar para o colaborador, não só como uma pessoa que precisa entregar, mas como uma pessoa, de fato, né? Que passa muito tempo ali na sua empresa, está dedicando tempo, está dedicando vida. Então, é importante que o líder, né? Que o dono da empresa tenha esse olhar atento, né? Então, se você ainda não tem esses ritos, né? Comece a olhar para as suas pessoas, principalmente se você está tendo bastante dificuldade com essa parte de gestão de pessoas. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Talvez não seja só culpa do colaborador em questão de comportamento, mas pode ser que esteja faltando alguma coisa, alguma prática, algum rito que você ainda não faz, mas que se você começar vai gerar um resultado muito positivo para sua empresa. Ou seja, não é algo simples, né? Eu sempre falo que dos tripé lá, pessoa, processo e tecnologia, o mais complexo são pessoas. Porque, veja, tecnologia você implanta, ela tá rodando, ok. Processo, você vai mapear, você vai achar o melhor processo. Uma vez que tá mapeado e definido, tá ok. E se você contrata uma franquia, você já recebe da franquia processos e tecnologia, porque a franquia oferece todo o processo e toda a tecnologia. Mas ela não oferece as pessoas. Então, do tripé, pessoas é o mais importante, justamente porque tem toda essa questão que precisa conhecer, entender. E tem mais um detalhe que a gente entra, que é o conflito geracional. Ou seja, tem uma diferenciação, dependendo do ano que você nasce, você pertence a uma geração, não é isso? Exatamente. Então, isso pode também gerar, né, ali no dia a dia, alguns conflitos, né? Até porque nós somos pessoas, pensamos diferentes, somos de gerações diferentes. Então, o líder precisa estar muito bem preparado, conhecer as gerações também, para conseguir, né, conduzir ali no ambiente de trabalho. Porque, por exemplo, eu sou da geração dos millennials, né? Que nasceram ali de 1980 até 1995. São os millennials que nasceram numa era de que na minha infância eu não tinha internet, né? Eu vim conhecer a internet depois de velho, que entra em conflito direto com a geração Z, que é uma geração que já nasceu no mundo da internet, do tablet. Então, existe esse conflito geracional que impacta diretamente na nossa forma de ver a vida, né? Então, quando você vai compor uma equipe, de repente você coloca alguém lá, um millennium com uma geração Z, isso pode gerar algum tipo de atrito, dependendo da forma como a pessoa... Porque aí, tudo bem, tem a geração, tem a criação, tem crença, tem os traumas, tem uma série de fatores. Bastante coisa, né? Por isso que, inclusive, empresas hoje têm feito testes de inteligência emocional no processo seletivo, não é isso? Porque a gente traz consigo as nossas experiências, a nossa vivência, os nossos traumas, os nossos medos, a nossa criação. Se foi uma criação que permitiu ser mais autônomo, se foi uma criação que o pai ou a mãe já dava tudo ali na mão, onde eu tive que correr pouco atrás do que eu queria porque eu sempre tinha um facilitador. E às vezes a pessoa é criada com um facilitador e na hora que ela entra numa empresa que fala, olha, você precisa correr atrás,
aquilo gera um impacto na pessoa, não é isso? Porque Exatamente. ela sempre teve um facilitador, ela quer achar que na empresa que ela vai trabalhar, ela também tem que ter um facilitador. Exatamente. Então, quando a gente fala de gerações passadas, né, era tudo muito braçal, muito difícil, né, para conseguir alguma coisa. Hoje em dia tá um pouco mais fácil, assim. E a gente também tá numa sociedade do imediatismo, né, tem novas atividades, novos profissionais, aí tem o mundo digital, né? Então, isso traz uma visão para a nova geração um pouco diferente daquela visão que o pessoal de antigamente tinha. Então, isso gera conflito. Por isso que o líder precisa estar atento a isso também na hora da contratação. Quando ele vai incluir essa pessoa ali, vai integrar essa pessoa dentro ali daquele setor, por exemplo, porque aí pode gerar... E ele precisa estar preparado para isso, né? Porque pode gerar conflito. Então, precisa saber como é que vai lidar ali com duas gerações diferentes dentro de um mesmo setor, do mesmo cargo ali, né? Isso também é um ponto que precisa ser avaliado. Por exemplo, uma questão que eu trago muito é o seguinte: pro milênio, que é a minha geração, estar muitos anos numa empresa é motivo de orgulho. Poxa, eu estou há X anos, então assim, enche a boca, pois olha, estou há tanto tempo nessa empresa, porque ele busca a estabilidade, né, enfim. Pra geração Z, não. Pra geração Z, olha, nossa, mas você tá tanto tempo, vai morrer aí nessa empresa, vai ficar a vida inteira aí. Pra ele tem que ficar um pouco em cada empresa, porque já muda completamente a visão. E isso que você falou é muito real. A geração Z, ela é imediatista, mas não é culpa dela, porque ela nasceu num mundo imediatista, né? Num mundo onde você tem tudo ali, praticamente é um estalar de dedos. Você faz uma compra pela internet no full, muito fácil, no né? outro dia já chega na sua casa. Você precisa comer alguma coisa, você, né, entra no aplicativo, pede, já chega na sua casa. É um mundo em que tá tudo muito rápido, tudo muito imediato. E aí ele começa a entender que a vida é assim. E se ele tem que passar por um processo, se ele precisa esperar por alguma coisa, ele desanima, né? Então ele não consegue viver o processo. Exatamente. Porque tudo foi muito automático, tudo muito imediato. Tanto que essa geração compra uma coisa pela internet. Teve um atraso, ela fica o dia inteiro perturbada. Já endoida. Ah, será que não chegou? Ah, será que extraviou? Aí vai na portaria e volta. Olha como é ansiosa. Isso esbarra na questão assim, não, eu preciso ter logo uma casa, não, eu preciso viajar para Europa, não, eu preciso, não sei, coisas que na prática a pessoa só teria depois de um tempo de vida, alguma coisa. Exatamente, ela quer processo, agora. evolução profissional, né? E realmente tá um pouquinho complicado, né? A nova geração. E as próximas a gente não sabe, né? Já temos a geração Alpha, né? Que é a geração que já é de 2010 a 2025. E já tem uma nova agora que nasce de 26 para frente, né? Essa eu não tive o nome. Mas é muito importante tudo que a gente falou aqui, né? Sobre pessoas, sobre essa gestão gerigente. Eu acho que a gente tem que... Eu, particularmente, entrei numa jornada de autoconhecimento justamente para aprender a lidar com gente. Porque quando a gente monta uma empresa, a gente está lidando com gente o tempo todo. O cliente é pessoa. O fornecedor do sistema ou do produto é pessoa. Sim. Os colaboradores são pessoas. Então, assim, na relação do dia a dia, os órgãos públicos são pessoas. Os fiscais são pessoas que cobram, que exigem, que autuam. Então, se a gente não sabe lidar com gente, não dá para montar um negócio. Você tem que aprender a lidar com pessoas. E uma coisa que eu queria, só pra gente fechar, né, que eu vi que cada pessoa, isso pra mim foi muito valioso. Eu me cobrava demais, porque eu falava as coisas, eu tentava ensinar, eu tentava explicar, eu tentava praticamente chacoalhar a pessoa e falar, acorda. Teve até um episódio que a gente gravou com o Marquinhos, Acorda pra Vida, né? Uhum. Do livro que ele escreveu. E dizer, filho, acorda, que mundo você tá vivendo? E fala, e aí eu falava, poxa, parece que entra num ouvido e sai pelo outro. A pessoa não entende o que eu estou falando. E pra mim foi muito libertador quando
eu descobri que cada pessoa tem uma coisa que eles chamam de ouvir já e sempre. Ou seja, o que eu falo aterriza na pessoa de uma forma diferente do que eu falei. Porque existe um filtro por trás dos ouvidos, e isso acontece com os seus colaboradores, né? E não é necessariamente culpa deles, e por isso que é importante entender isso, que o colaborador, quando você fala alguma coisa para ele, ativa nele as crenças, os pontos de vista, a lógica pessoal, as opiniões, os traumas, a justificativa. Então, se uma pessoa, por exemplo, teve, aí isso entra no âmbito até da psicanálise, né? Teve um pai que foi muito briguento, que castigava, que era bruto, ignorante. E aí quando um empregador ele toma uma atitude próxima daquela, a figura do pai lá atrás, que traumatizou, transporta para aquela pessoa. E aí ela não sabe como lidar. Por isso que é difícil, né? Por isso que não é tão fácil lidar com gente, lidar com pessoas. Exige muita paciência, né? Eu sempre... eu aprendi que a gente tem que ser rápido em elogiar e devagar em penalizar ou corrigir, né? Então, porque, por exemplo, acontece uma situação que o líder, né, o empregador, ele pode ficar naquele momento muito com a flor da pele, né? Os nervos à flor da pele. Não é o melhor momento de ter uma conversa, de aplicar uma correção, porque ele está fora do seu padrão emocional. Porque ele está movido por um intenso sentimento, às vezes de raiva, de decepção. E o Augusto Cury fala que nesse momento é quando a gente comete os nossos maiores erros. Então, se eu puder deixar uma dica, eu vou passar para você também fazer as suas considerações finais, mas seja rápido em reconhecer e elogiar e lento em corrigir ou de alguma forma penalizar, faz parte do processo disciplinar a penalização. E eu quero deixar aqui para você deixar suas considerações finais, deixar algum recado, deixar uma fala para a gente poder finalizar. Só pegar o gancho que você está mencionando agora, mas é importante, assim como o colaborador precisa ser treinado, né? O líder também, né? Então ele precisa se autoconhecer, conhecer também o seu perfil comportamental, para entender, né, os seus impulsos, os seus comportamentos em meio às situações como você mencionou. Então, não só do colaborador, mas o líder precisa saber sobre pessoas, né? Sobre os seus liderados. Então, ter essa atenção interna, né, para os colaboradores, mas também essa autoliderança, né? O líder precisa ser autoliderado. Então, é importante também, você que cuida de pessoas, que você possa se dedicar sobre esse assunto, né? Para que você possa melhorar o seu desempenho como líder e, consequentemente, melhorar aí a gestão de pessoas na sua organização. E assim nós finalizamos mais um episódio do Landmark Podcast. Se você ficou até aqui, é porque fez sentido para você, então convido você a deixar o seu like, ativar o sininho para que você seja notificado quando novos vídeos, seja do episódio, sejam os cortes que a gente publica, você seja notificado. Também peço que você compartilhe com alguém que você entende que fez sentido tudo isso que a gente conversou aqui. Então, muito obrigado, Daniele. Eu que agradeço. Pela sua presença. Bom estar aqui. Sobreviveu. Sobrevivi. Até o fim e voltará. Trataremos de outros assuntos porque existe muita coisa ainda a ser abordada com relação a isso. Então, muito obrigado. Até a próxima e tchau. Tchau.